Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui em Hebreus, nesse capítulo 9, algumas explicações sobre as simbologias dos ofícios sagrados em relação ao sacrifício de Cristo e o que avançou ou foi assim, superado pela cruz de Jesus em relação ao sacrifício sagrado. Os outros capítulos falaram do sacerdócio de Melquisedeque, de que maneira Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão, ou Levítico. E agora, nesse capítulo 9, vai falar sobre os ofícios do templo e como Jesus cumpre aquilo que era prefigurado nos sacrifícios que fazia no tabernáculo, aqui avançando mais para a interioridade dos ofícios em si, os ofícios sagrados dos sacerdotes naquele tempo. Então, o versículo 1 a 5 diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha serviço sagrado e seu santuário terrestre, tabernáculo, cuja parte anterior se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o Santo dos Santos, um altar de ouro, a Arca da Aliança, na qual estava uma urna contendo o maná, a borda de Arão, o bordão de Arão, e as tábuas da aliança. E sobre elas os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Então, aqui uma descrição do tabernáculo, resumidamente, e as peças que continham o tabernáculo. O que era o tabernáculo em si? Vou mostrar um desenho para vocês aqui, mas resumido, um desenho bem simplesinho, para termos uma visualização do que está escrito aqui, ou como isso é descrito aqui. Então, temos nessa figura aqui, uma figura simplesinha, uma figura do tabernáculo. Então, temos aqui essa cerca de pé de animais que havia em volta. Na parte de fora, que não é descrito na passagem, um altar que fazia sacrifício e uma pia que fazia um propiciatório, uma pia que tinha aqui. Isso do lado de fora ainda. O texto fala dessas duas partes, que é o santo lugar, onde tinha a mesa dos pães de preposição e o candelabro de ouro, e um altar de incenso. Isso está descrito na passagem aqui, que acabamos de ler. Depois da passagem por trás de um véu, um grosso véu de linho retorcido, era o Santo dos Santos, aqui era chamado de Santo Lugar, e aqui é chamado de Santo dos Santos, onde tinha isso, aí tinha a arca, uma urna, contendo a vara de Arão que floresceu, a tábua da aliança e uma porção do maná. Aqui só o sacerdote entrava uma vez por ano. No átrio externo aqui, nessa parte externa, e nessa parte interna dessa tenda, até o santo lugar, até o limite do santo lugar, que é essa primeira parte aqui da tenda, o sacerdote, de maneira geral, entrava, mas nessa tenda, nessa parte de cá, de dentro, mais no interior, que era separado por um grosso véu de linho retorcido, nessa parte aqui, só o sacerdote entrava uma vez por ano. E o povo, obviamente, ficava todo lá de fora disso aqui tudo. Então, entrava aqui as pessoas que iam sacrificar os animais, com um sacerdote fazendo um sacrifício propriamente dito, e daqui para frente só os sacerdotes entravam, e aqui só os sacerdotes na parte mais interior. O santo lugar e o santo dos santos. Então, esse desenho aí muito básico para exemplificar isso. Tem algumas figuras melhores aí na internet, se vocês procurarem, até assim colorido, com boizinho, com sacerdotezinho e tudo mais. Tem uns desenhos legais aí. Mas aqui só para explicar mais ou menos assim como é que seria uma visão simples e panorâmica desse tabernáculo, de tudo aquilo que envolvia o tabernáculo, porque era de fato assim, uma cerca de pele de animais, e aquela tenda no meio daquela cerca, como nós mostramos agora, e ali dentro aquelas duas partes, o santo lugar e o santo dos santos, separado por um grosso véu. Depois, obviamente, que essa arquitetura toda foi levada para o templo, e lá dentro do templo de Salomão tinha essas divisões também, com esse átrio do lado de fora, esse lugar no interior que era o lugar santo, e mais para o interior o santo dos santos, o santo lugar e o santo dos santos, como está escrito nessa passagem. Então, ali nesse tabernáculo, então, ministravam apenas os sacerdotes, e havia todo esse simbolismo em torno disso, todo esse simbolismo. Em redor dessa cerca aqui, e desse tabernáculo, ficavam as tribos que oficializavam, os meraritas, os coatitas, todos os descendentes de Levi, meraritas, coatitas e gersonitas, ficavam em volta. As classes levíticas que oficializavam ficavam logo em volta dessa cerca e desse tabernáculo. E esse tabernáculo ficava no meio do povo, não ficava nem na frente nem atrás, ficava exatamente no meio.
e em redor a todas as outras tribos de Israel. As casas da tribo de Levi moravam imediatamente em redor dessa tenda, dessa cerca, e as outras casas, as outras 11 tribos em volta, mais para longe, por assim dizer, do serviço sagrado. Querendo dizer assim que o coração do povo, o centro do andar do povo, era o centro da adoração mesmo. Esse era o simbolismo. Isso ficava no meio do povo ali, não ficava em qualquer lugar, não. Ficava no meio e quem morava perto eram as pessoas que oficializavam. Então havia essa divisão, né? O ato exterior, o lugar santo sobre o santo. Que depois foi, como disse, foi colocado no tempo de Salomão, que obedecia essa mesma arquitetura. Se construíssem um terceiro templo, como falam, teria mais ou menos essa mesma feição, essa mesma disposição de elementos. A Arca da Aliança, essas coisas eram coisas sagradas, obviamente, envolviam um temor muito grande, porque hoje em dia se fala muito de religião, religiosidade, e como é que eu vou dizer, se menospreza demais as coisas mais assim de ordenanças e rituais, como se essas coisas não tivessem sentido nenhum mais. Naquela época tinha, e tinha uma gravidade em torno disso. Nós vemos, por exemplo, assim, que sobre a Arca da Aliança, por exemplo, tem muita mitologia em torno da Arca da Aliança. No livro de 2 Macabeus, por exemplo, no livro Apócrifo, que consta da Bíblia Católica e não da nossa Bíblia, no livro de 2 Macabeus, no segundo capítulo, diz, por exemplo, que Jeremias escondeu tudo isso lá no Monte Nebo, onde Moisés foi enterrado. Jeremias teria colocado todos esses componentes lá dentro. Escondeu na caverna, fechou a caverna, depois tentaram achar a caverna e não acharam mais o caminho. Não acharam mais o caminho. E aquilo foi escondido. Isso está escrito lá no livro de Macabeus. Não estava escrito na nossa Bíblia, não. O fato é que ninguém sabe que levou aquilo tudo. Né? Tem esse trecho de Macabeus, 2 Macabeus, mas, assim, essas coisas não estão mais por aí. Né? Nós temos, por exemplo, aquele filme lá do Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, que fala da arca, da procura da arca, como peça arqueológica muito valiosa. E tinha aquela mesma arquitetura ali. A arca era daquele jeito que aparece no filme mesmo. Quem já assistiu o filme sabe disso. Aqueles efeitos especiais, né? Obviamente que não aquele efeito ali que aparece no filme. Quem já assistiu sabe de que cena eu estou falando, no final do filme. Onde eles abrem a tampa da arca e há aquela liberação de um poder que combina todo mundo ali. No filme parece assim. Mas o fato é que havia realmente um poder de Deus assim em torno da arca. Havia realmente um poder assim que envolvia reverência. Por exemplo, um episódio triste que aconteceu, por exemplo, quando Davi estava trazendo a arca e não trouxe com as pessoas indicadas como levitas, levaram qualquer pessoa lá para carregar a arca, e depois sobrou para um tal de Uzá, que tentou aparar a arca quando a carroça que trazia a arca caiu no buraco, atolou na lama, alguma coisa assim, e o Uzá foi e meteu a mão na arca e foi fulminado. Isso está escrito lá no livro de Samuel. Depois, lá no livro de Crônicas, Davi fala isso, que eles erraram, colocando as pessoas erradas para carregar aquela arca. E o Senhor puniu a eles com a morte de Uzá. Isso está escrito lá em Crônicas. Então, havia realmente um poder. Isso porque antes desse fato ainda, a arca tinha sido capturada lá na época de Samuel, e os habitantes de Bet-Semes olharam para dentro da arca e morreram 70 pessoas, e começaram a ter praga de tudo quanto é tipo lá. Começou a haver assim, uma punição muito severa de Deus para as pessoas erradas manuseando aquela arca, ou tendo aquela arca no meio deles. Até que foram levados para a casa de Obed-Edom, ficou lá até Davi trazer de volta, e aí aconteceu esse episódio do Uzá. Então, a Arca da Aliança tem toda essa questão em torno dela. Era realmente assim, um objeto sagrado que simbolizava a presença de Deus e trazia dentro de si uns episódios muito significativos da trajetória do povo de Deus, que era o maná no deserto, a vara de Arão que floresceu, uma vara justamente porque havia uma contenda em torno do sacerdócio, quem tinha que ser sacerdote, e havia sempre aquelas disputas de liderança, e Deus fez florescer a vara de Arão, e dali para frente os sacerdotes seriam pessoas da família de Arão. Já eram da tribo de Levi, e tanto Moisés, Arão e Miriam, todos eles eram levitas, no sentido de ser da tribo de Levi. Mas depois de haver sido separada a tribo de Levi, foi separada a casa de Arão para o ofício
sacerdotal. Por isso que a vara de Arão floresceu, foi um sinal de Deus lá no episódio. E a tábua dos 10 mandamentos, que é a segunda tábua no caso, porque as primeiras Moisés quebrou de raiva quando desceu do monte e viu o povo naquele carnaval. As outras tábuas foram recebidas e estavam lá dentro da arca. Então, essas peças estavam todas ali. Nessa arca que não se sabe realmente o que é feito dela. Tá? Continuando, então. Versículos 6 a 10, resumidamente. Ora, continuamente entravam no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, querendo com isso dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, e se oferecem tanto dons como sacrifícios, os quais não passam de ordenanças de carne, impostos até o tempo oportuno da reforma. Tudo isso simbolizando, obviamente, os sacerdotes ali eram vários classes de sacerdotes, havia um turno de sacerdotes que oficializavam ali, isso era de maneira geral, estou dizendo. Havia até uma cidade do sacerdote na época que o reino tinha estabelecido, ou seja, que o povo já estava na terra, que já tinha construído o templo. Naquela época, tinha construído o templo? Não, na verdade, não tinha construído o templo ainda, porque quando nós vemos Davi fugindo de Saul, já havia uma cidade de sacerdotes. E o templo mesmo foi construído por Salomão, que era filho de Davi. Mas no tempo de Davi, ainda sem aquele templo ainda, mas já com o sacerdócio acontecendo, de alguma maneira acontecendo, havia já uma cidade de sacerdotes, que era a cidade de Nob. Foi justamente o episódio sangrento que aconteceu quando Davi fugiu para a cidade e um tal de Doeg disse que Davi esteve lá e o Saul foi na cidade e simplesmente massacrou todos aqueles sacerdotes, matou todos eles. Um episódio sangrento envolvendo a cidade dos sacerdotes de Nob. Depois, lá no Novo Testamento, nós lemos Zacarias exercendo o ofício no seu turno, e ali ele tendo a visão de anunciando o nascimento de João Batista. Aí Zacarias fica meio duvidoso, mesmo, fica mudo, João Batista nascer. Isso já no Novo Testamento. Então tinha esses turnos de sacerdotes que faziam os sacrifícios, faziam os ofícios deles até o santo lugar. Do átrio externo até o santo lugar. Mas no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. Tinha até o nome de Yom Kippur, que era anual, um dia de expiação. Uma vez por ano, só ele entrava e só ele oficializava. Ali é onde estava a Arca da Aliança. Ali onde havia a arca com aquela tampa, e dentro dela tinha a vara de Arão, uma porção do maná e as tábuas da lei. Esse artefato ficava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. E ali só o sumo sacerdote uma vez por ano. Existe até uma coisa curiosa em relação a isso, porque eu me lembro que nos anos 80, lá em meados dos anos 80, eu ouvi uma coisa que eu ouvi várias vezes depois daquilo, Jimmy Swaggart, uma pregação de Jimmy Swaggart, dizendo que o sumo sacerdote, quando entrava lá, ele tinha uma corda barrada na cintura, para que caso ele morresse lá, caso ele entrasse em pecado e fosse fulminado por Deus ali, tivesse como puxá-lo por uma corda para fora do lugar e não ficasse aquele negócio, né? Que nem pessoa que pega em fio de alta tensão, vai lá, outra vez vai e morre também e assim por diante. Então já puxava o homem pela corda. Isso ouvindo a pregação de Jimmy Swaggart, depois outras vezes ouvi outras pessoas falando isso também. Que tinha isso, tinha até uns badalos nas vestes para ouvir o barulhinho. Se o barulhinho parou, o homem morreu, puxa pela corda. Então, tem essa ideia, assim, que volta e meia se fala por aí. Mas eu quero dizer assim para os irmãos, que das coisas que na Bíblia fala do que compunha as vestes sacerdotais, do que compunha o ofício sacerdotal, de tudo que está escrito em Levítico em relação ao sumo sacerdote, não há uma passagem que fala, e amarrarás uma corda na cintura do sacerdote para que, caso eu o fulmine, você tenha como puxar ele para fora. Não tem uma passagem que fale isso. É uma coisa assim que se fala assim, mas na Bíblia não está escrito isso. E assim, na história do povo judeu não há um relato assim, nenhum historiador, nem José, ou Maimônides, ou qualquer rabino ou sábio judeu que tenha escrito alguma coisa nesse sentido, no sentido assim,
de ter acontecido isso alguma vez. Pessoalmente, eu não sei de onde vem isso. Eu sei que na Escritura não fala, e que não há, assim, até onde eu saiba, pelo menos, não há um relato assim de que tenha acontecido alguma vez, que um sumo sacerdote tenha morrido oficializando. Nós temos, biblicamente, aquele relato das punições em relação a líderes. Temos aquele relato dramático lá de 250 líderes que foram sugados, caíram no buraco, literalmente foram arrebatados ao contrário, foram vivos para o inferno. E foi aquela turma de Coré, Datã e Abirão, que eram alta liderança, se rebelaram contra Moisés. Isso está lá em Números. E também aquele episódio assim do sacerdote Nadab e Abiú, e Abiú, que mencionei algumas vezes aqui já, Nadab e Abiú, os filhos de Moisés, que foram fulminados porque estavam oficializando com um povo estranho. Então, descrito isso, tem essas coisas, punições de líderes e punições de sacerdotes que estavam oficializando errado. Agora, um sumo sacerdote tenha morrido lá dentro, ter sido puxado por uma corda, isso realmente, na Bíblia não há um relato sobre isso, não há uma exortação, não há assim, uma instrução em relação a isso, e não há um relato sobre isso também. Na história judaica, de maneira geral, até onde eu sei, também não. Tá? Então, isso é uma coisa que circula por aí, mas, sinceramente, eu não sei de onde vem isso, não. Mas o fato é que a passagem aqui, que nós estamos lendo, fala desses ofícios, fala de que o fato deles estarem indo lá e fazendo esses sacrifícios era uma simbologia de que um acesso pleno não estava aberto enquanto havia esse ofício. Ou seja, aquilo que simboliza o tabernáculo, aquilo que simboliza, e principalmente a tradução de Arca da Aliança, aquilo que simboliza as coisas que é a presença de Deus, esse caminho não estava aberto ainda. Para quem? Para as pessoas de maneira geral, para o povo de Deus. Eram sacerdotes divinamente nomeados e criteriosamente oficiando ali é que iam lá. Mas o povo, de maneira geral, não. Então, esse caminho não estava aberto. Que tempo é esse? O tempo do reino. O tempo do reino. Esse tempo não estava ainda completo. Os tempos do reino, dando a entender o Espírito que ainda não havia superado uma determinada cronologia do reino de Deus, em que todos tivessem acesso à presença de Deus livremente. Não. Aquele símbolo ali dizia que não. Aquele símbolo ali dizia que a oferta pelo pecado era provisória, fazia-se comemoração, e, concernente a isso, o acesso a Deus era limitado. Isso é de consenso geral, que as graças do reino de Deus, as graças que nós temos agora em Jesus, são maiores e mais definitivas de qualquer coisa no Testamento. A carta aos Hebreus vai falar isso já já. A carta aos Hebreus vai falar isso já já. Então havia tudo isso, e eram coisas instituídas por Deus e seguras nas dimensões do reino e nas cronologias de Deus. Cronologias ou tempos que estão sob a autoridade exclusiva de Deus Pai. Ponto. Por que eu falo isso? Para que não cai naquele erro banal que se comete hoje em dia de se desprezar isso? Deus não queria nada daquilo. Não, essas coisas foram instituídas e eram todas coisas criteriosas. No livro de Daniel, nós vemos, por exemplo, um juízo tremendo vindo para pessoas que estavam bebendo usando os cálices sagrados, fazendo orgia usando vasos sagrados. E um tremendo juízo veio para Belsazar e toda aquela cambada, porque estavam usando os vasos sagrados no meio de uma orgia. E uma punição tremenda para eles. Então não é tanto, não é o caso de dizer, aquilo lá não era nada, aquilo lá não, queria dizer tudo o que queria dizer. E tinha todo o peso que era dado a isso. Pessoas morriam quando tocavam em objetos sagrados sem a devida cautela. Um rei ficou leproso por causa disso. Porque tentou entrar no lugar santo sem ser sacerdote. Era rei, mas não era sacerdote. Urias ou Uzias? Acho que Uzias. Causou um terremoto, literalmente causou um terremoto. Houve um terremoto ali em Jerusalém por causa daquilo. Então não era essa banalidade também que o pessoal fala hoje em dia. Se fala muito hoje em dia de religiosidade, externalidade e tudo mais, mas essas coisas eram temerosas e eram instituições divinas, sim. O caminho ainda não estava livre, essas coisas simbolizavam justamente o fato desse caminho não estar livre. Depois nós lemos lá em Mateus 27, 51. Mateus capítulo 27, versículo 51.
na cena da crucificação do Senhor, que quando Jesus foi crucificado, quando ele morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Que véu do templo é esse? Aquele véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Aquele véu. O véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Aquele véu rasgou-se. Aquele véu que tinha sido levado, com aquilo tudo que foi levado para dentro do templo, foi colocado dentro do templo. Ou que era o templo internamente semelhante ao tabernáculo, com aquelas mesmas divisões, aquele véu ali rasgou-se. Um véu da grossura de um punho, de linho retorcido. Não era uma cortinazinha qualquer, não. Era um espesso véu feito de linho retorcido. Aquilo rasgou-se de alto a baixo. Por que se rasgou de alto a baixo? Por quê? Porque o acesso foi aberto. A morte de Cristo, o sacrifício perfeito de Cristo, que foi lá na presença mesmo de Deus e assim mesmo se ofereceu, isso Jesus tinha feito concretamente morrendo na cruz por nós. Por isso que aquele véu se rasgou. Porque se rasgou aquilo que ele simbolizava. O véu foi rasgado. Então o acesso é esse. O acesso pleno em Jesus, que penetra além do véu. É esse acesso que foi conquistado pela morte de Cristo na cruz e que fez, obviamente, superar toda essa simbologia. Aí sim foi superado, mas nesse tempo de agora. Não é que lá não tinha valor nenhum. É que agora realmente foi superado isso. Foi superado mesmo. Mas só nesse tempo. E só pela morte de Jesus. Não é por nenhum tipo de teologia liberal, não. Foi a morte de Jesus que fez isso. Capítulo 3, aliás, versículo 11 a 22, resumidamente, não tão resumido assim, diz assim, ó, continuando. Quando, porém, veio Cristo como um sumo sacerdote de bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue, bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo Santo. Por isso que foi rasgado, porque Jesus fez isso. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes e aspergiu não só o próprio livro sagrado, né? Mas também todos os utensílios do templo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Eu li um texto um pouco longo aqui, porque todas essas coisas estão envolvidas. A questão toda é essa. A questão do sangue derramado, do sangue de Cristo, e daquilo que era prefigurado com o sangue de touros e de bodes, que envolvia todo o ofício sagrado dos sacerdotes naquela época. Quando chegou a plenitude do tempo, quando Cristo veio como sacerdote de bens já realizados, é o tempo de Deus aqui. Jesus vem como sacerdote de bens já realizados, ou seja, Jesus vem dos céus, ele vem na perfeição de sua pessoa, com completude de tudo aquilo que vai realizar na cruz. A plenitude está em Cristo, a plenitude de tudo que já se realiza, de tudo que já se completa, daquilo que é a estação mais avançada e mais completa do reino de Deus no mundo. Daquilo que foi trazido para nós agora como espólio da cruz, como consequência da morte de Cristo na cruz. Já falamos isso várias vezes em relação ao Espírito, em relação ao Pentecostes, em relação aos dons. Tudo isso foi aberto por Jesus. Aqui, obviamente, estamos falando aqui do sacrifício mesmo e daquilo que por Jesus se facilitar das ofertas cerimoniais, dos ofícios sacerdotais em si, das cerimônias em si. Daquilo que faz completar e, obviamente, fazer passar aquilo tudo realmente. Porque por um mais perfeito tabernáculo, aquele tabernáculo é superado. Porque o tabernáculo perfeito é o próprio Jesus. O tabernáculo pleno é o corpo de Cristo. Jesus é o tabernáculo. Jesus falou para os fariseus, os escribas e fariseus, que viviam provocando Jesus, perguntaram para Jesus assim, desafiadoramente, que sinal você faz para mostrar que você é quem você é? E Jesus diz, olha, destruí esse templo e em 3 dias reedificarei. E eles entendendo, obviamente, de uma maneira literal, esse templo foi construído em 46 anos, você vai construir em 3 dias? Pô, é bom mesmo, hein? Aí a passagem diz, Jesus estava se referindo ao templo do seu próprio corpo, não aquele templo de Jerusalém, mas a si mesmo. Ele era o templo. Ele, Jesus, era o templo. Jesus era maior do que o templo.
inclusive. Eis aqui está quem é maior do que o templo. Jesus falou de si mesmo isso. Então, o tabernáculo pleno, o tabernáculo perfeito é o próprio Jesus. Maior e mais perfeito tabernáculo. Jesus entrou no tabernáculo do céu mesmo, onde ele morava, de onde ele veio. Foi lá que ele entrou. O Santo Santo a qual Jesus entrou é o Santo Santo da própria presença de Deus mesmo. E não daquilo que era simbolizado por esses aparatos todos aqui. Por mais dinheiro que tenha sido feito, por mais que seja recoberto de ouro, houve até a sabedoria de Deus para as pessoas que fizeram isso. Mas Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos. E ele é o verdadeiro Santo dos Santos. Ele é o tudo do todo disso aqui tudo. Então, ele vindo, e ele derramando o seu próprio sangue, acabou, não precisa mais. Sangue de touro, de bode e de bezerro, porque a justiça divina, que era provisoriamente aplacada por aqueles sacrifícios que se faziam, esse sacrifício perfeito foi realizado por Jesus. Porque quando o sumo sacerdote ia e oferecia o sacrifício lá no Santo dos Santos, ele derramava o sangue sobre o propiciatório e os querubins estavam ali na tampa, meio que olhando para aquele sangue, de certa forma. Os querubins ficavam ali em cima, eram os querubins da guarda, por assim dizer, a corte celeste mais próxima à presença de Deus, estavam ali também simbolicamente. Mas aquilo mesmo, com toda a reverência que havia, com toda a gravidade que havia, era ainda simbólico. Ali do Santo dos Santos, com todo o temor que envolvia aquilo, com toda a gravidade que envolvia aquilo, ainda era simbólico. Mas Jesus veio naquele santo lugar que é a própria presença de Deus. E ali ele foi oferecido como sacrifício perante Deus. Aconteceu na terra, aconteceu no mundo, mas foi feito perante Deus, foi feito na presença de Deus. Não foi feito no mundo. Jesus não morreu perante Pilatos, num certo sentido. Não morreu perante o Império Romano, num certo sentido. Ele morreu perante o Senhor, perante o Pai, e assim se ofereceu como sacrifício por nós. Esse é o Santo do Santo verdadeiro, e esse é o sacrifício pleno que nos redime e que nos dá, agora sim, acesso pleno à presença de Deus. Esse acesso não havia enquanto o tabernáculo tivesse erguido. Então, é uma coisa que mais para frente falar mais sobre isso. Terminando, então, o versículo 23 a 28, resumidamente, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, aqui recapitulando aqui. As coisas que se acham no céu, as coisas verdadeiras, só seriam purificadas plenamente com o próprio Jesus. O tabernáculo da terra era um símbolo do tabernáculo mostrado para Moisés lá no deserto. Faça segundo o modelo que eu te mostrei no monte, porque eram figuras de coisas excelentes. Eram figuras de coisas excelentes. Mas o transitório tinha que ser superado pelo permanente. E aí, como já disse antes, ao se cumprir os tempos, que é justamente aquela plenitude dos tempos, do tempo do reino de Deus, do tempo certo no qual Jesus chega, nesse cumprir de tempo do reino de Deus, Jesus vem e se oferece de uma vez só para sempre, com um único sacrifício pleno, único e pleno sacrifício de si mesmo, para cessar todas aquelas coisas. E é um sacrifício pleno. Jesus não está fazendo isso em cada missa. Jesus não está fazendo isso investigativamente. Já fez uma vez só. Por que eu digo isso? Porque existe assim, um pensamento adventista que se derivou de um pensamento escatológico, que de alguma maneira acabou afetando uma parte soteriológica. Né? Meu irmão, me desculpe os palavrões teológicos, eu quero dizer o seguinte, que um pensamento em relação à segunda vinda de Cristo, que é o pensamento do adventista, o adventismo significa advento. O advento é o quê? É a parousia, a aparição. O advento é isso, uma manifestação. Então, havia pessoas adventistas que esperavam Jesus ia vir em 1844, por uma pregação de um tal de William Miller, dizer que Jesus ia vir em 1844. Ele começou a pregar, William Miller, um pregador batista,
Em 1820, ele fez as continhas lá em Daniel e viu lá, até 2.300 tarde de manhã o santuário será purificado. Viu lá em Daniel isso. Aí fez aquelas continhas que os crentes costumam fazer, né? Ah, dia transformado em anos. Aí você tem 7 anos, tem 2.300 anos, aí tem vários anos. A partir daqueles 40 anos lá dos espias andando no deserto. Já falei sobre isso antes. Bom, e achou o ano de 1843. Isso fazendo os cálculos de 2.300 tarde de manhã, a partir do decreto da reconstrução do templo lá na época do Artaxerxes, 445, se não me engano. Tomou 2.300 tarde de manhã, que seria 2.300 anos, cada dia valendo um ano, aquela historinha, 2.300 anos, e achou 1843. Só que Jesus não veio em 1853. Não veio. Por que deu errado? Ah, é que não existe ano zero. O ano 1 da era cristã já é um ano, já não tem ano zero. E aí houve aquela transição do calendário antigo, de antes de Cristo para depois de Cristo, descontou um ano de 1854. Chegou em 1854, Jesus não veio de novo. Porque ele achava que era a segunda vinda aqui. O santuário sendo purificado, para ele, era a terra sendo purificada pela segunda vinda de Cristo. É assim que ele entendeu. Aí achou 1853. Aí aconteceu, não veio de novo. Aí, uma mulher chamada Ellen Gold White, começou a interpretar que, na verdade, aquele santuário é o santuário celeste. Jesus está fazendo agora. Jesus não veio para a terra, ele veio para o santuário do céu. Então, significa o quê? Que até 1843, até 1854, Jesus estava no santo lugar, lá no céu. E de 1844 em diante, agora ele está no Santo dos Santos, completando a obra de redenção. Aqui diz que ele fez uma vez só isso. E que com uma oferta única, ele completou toda a lei, tudo aquilo que é figurado na lei, com um único sacrifício. Ou seja, não é uma coisa que Jesus fez, começou a fazer em 1854 e está fazendo até hoje. Não, ele já fez uma vez só, o texto é claro. Então, existe essa heresia adventista que diz isso, uma escatossoteriologia, que é uma doutrina que começou com a esperança segundo a vinda de Cristo e virou um tipo de soteriologia paralela, porque aqui se diz que o sacrifício de Cristo ainda está sendo feito ainda de alguma maneira, porque está lá no céu ainda, fazendo ainda. O que Jesus está fazendo agora é intercedendo por nós, mas não está fazendo o sacrifício, ou ainda ministrando o Santo dos Santos, não está fazendo isso lá. Você já fez uma vez só, pelo sacrifício da cruz. Então, é uma heresia isso aqui. É uma heresia. Ao se cumprir os tempos, que é o tempo de Deus, que é o tempo de reino, Jesus se entregou e com um único e pleno sacrifício quitou toda aquela parte. Toda essa parte prefigurada na lei, aí, na forma das cerimônias e do sacerdócio. E lá no capítulo, até o capítulo 8, estava falando do sacerdócio de Melquisedeque, ou prefigurando o sacerdócio de Melquisedeque. Aqui, nesse capítulo 9, já fala da interioridade dos ofertas do sacrifício do ofício sacerdotal, que foi também completado com o sacrifício de Cristo. Aquilo que era figurado no ofício mesmo do sacerdote e do sumo sacerdote. A primeira vinda de Cristo, então, completou. A segunda vinda de Cristo completará o que foi feito pela primeira. Por que eu digo isso? Porque no final do versículo nós lemos assim: tendo Cristo oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, oferecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Se a primeira vinda de Cristo foi plena para oferecer o sacrifício, para purificar, para introduzir, para quitar a lei, a primeira vinda de Cristo já foi suficiente para isso, a segunda vinda de Cristo será pleno para consumar todas as coisas. E, pessoalmente, é por isso que eu não acredito em períodos intervenientes, 7 anos, 1000 anos, né? Não. Pessoalmente, eu acredito que a segunda vinda de Cristo vai ser plena, assim como a primeira. Se a primeira vinda, ele fez tudo, a segunda vai fazer tudo também, sem nenhum período interveniente. Acredito, pessoalmente, que na segunda vinda de Cristo será visível, como diz todas as passagens para a segunda vinda, será pleno, e depois disso, a eternidade. Não 7 anos, arrebata, vai, fica um pouco, volta outro, vai, 1000 anos, vai, pende, amarra, solta. Não. Uma segunda vinda para aqueles que o aguardam para a salvação e a consumação de todas as coisas. Por que eu acredito nisso? Porque a primeira vinda de Cristo fez essa redenção. A segunda vinda de Cristo completará essa redenção de um golpe só, assim como foi a primeira vez. É assim que eu acredito. Aos que o aguardam para a salvação. Essa é a nossa bendita esperança. Vai ser essa, na segunda vinda de Cristo, que nós teremos
revestidos de imortalidade, estaremos para sempre com o Senhor, segundo a sua promessa. E a carta aos Hebreus está sempre dizendo isso: perseverem, suportem as pressões, aguentem o tranco, perseverem, nem em minha sofrimento, nem em minha aprovação. Porque quando o Senhor vier, haverá o resgate pleno dos novos céus e na nova terra. Amém? Deus abençoe.